Olá, engenheiros e arquitetos. Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com projetos de bombeiro. Meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei por muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje, formado como engenheiro e aposentado, eu ajudo vocês, engenheiros e arquitetos, a conquistarem a tão sonhada liberdade através de projetos de bombeiro. Bom, hoje eu separei um tema muito bacana e muito legal para a gente conversar, que é viver da carreira de engenheiro e arquiteto de projetos de bombeiro. Ser um projetista de projetos de bombeiro, tá? Então, basicamente, eu separei os 3 principais pilares que fazem parte para você realizar esse tão sonhado sonho de estar vivendo através de projetos de bombeiro. Para você realizar esse tão sonhado sonho de ter a sua liberdade financeira, de ter sua liberdade geográfica, sua liberdade de horário e poder dar um futuro muito melhor para sua família. Poder ter um futuro previsível. Poder fazer um passeio, poder fazer uma viagem, poder dar uma escola melhor para os seus filhos, para você poder realmente desfrutar de tudo o que é melhor da vida, de você poder estar vivendo da sua profissão de engenheiro e de arquiteto de forma digna, com um salário diferenciado e ser tratado com respeito pelos seus pares, pela sociedade e ser reconhecido por tudo isso. Bom, então hoje a ideia é a gente bater um papo, uma coisa muito suave, muito leve, falando aí desse aspecto, viver de projetos de bombeiro. E a gente vai iniciar então falando aí de 3 pilares que eu entendo serem os pilares essenciais, o que não pode faltar, o que tem que estar na sua base para você estar vivendo de projetos de bombeiro, tá? Então, eu escrevo aqui que é tanta coisa que a gente fala e pensa que acaba até esquecendo, né? Mas seriam os 3 pilares: os clientes, conhecimento técnico e a habilidade para você estar podendo conciliar esses 2 primeiros aspectos aí. Então, clientes, conhecimento técnico e habilidade, tá? Bom, clientes. É óbvio que não adianta você ter todo o conhecimento técnico do mundo, não adianta você saber tudo sobre projetos de bombeiro, tudo sobre legislação de bombeiro, você saber dar treinamento de brigada de incêndio, você saber fazer a inspeção em lugares, saber fazer uma vistoria prévia, saber emitir a RT, saber quais medidas de proteção e combate a incêndio são necessárias para aquele lugar, saber dimensionar, desenhar, se você não tiver clientes. Então, os clientes são um dos 3 pilares essenciais para você ter projetos de bombeiro, para você poder viver de projetos de bombeiro, tá? Então, sem clientes, de nada adianta você ter a habilidade e de nada adianta você ter conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico. Eu até falei numa aula anterior, né, que já deve estar para ir ao ar, e o conhecimento técnico ele é muito importante. Em algumas áreas, talvez você consiga saber de forma superficial, né? Mas aqui nessa área de projetos de proteção e combate a incêndio, você tem que ter segurança do que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento. Não adianta você achar ou você saber mais ou menos, ou você falar que vai pesquisar depois, né? O seu cliente, ele quer, no mínimo, sentir uma segurança em você. Por quê? Muitas vezes ele está dependendo da segurança do patrimônio dele, da segurança física, muitas vezes, dele e da família, da segurança física dos seus funcionários e colaboradores, e é uma responsabilidade muito grande para ele. Então ele vai querer buscar um profissional que tenha um conhecimento técnico. Então não adianta falar que a gente não precisa ter um conhecimento técnico no mínimo razoável para a gente partir atrás dos clientes. Muitas vezes tem que
no mínimo, nascer junto. Clientes e conhecimento técnico. Tá? Como é que você vai conversar com o cliente? Como é que você vai dar uma explicação rápida para ele do que é necessário, de que forma que ele vai regularizar, se você não tem a segurança do que falar para ele? Então, um conhecimento técnico é necessário. Você tem que ter essa base de conhecimento técnico. E você tem que ter habilidade. Você tem que ter habilidade tanto para tratar com o seu cliente, que isso vem também com o tempo, né? Mas exige uma certa habilidade para estar conversando com o cliente, poder estar explicando, sentar com ele. Uma habilidade para você poder desenvolver o projeto. É claro que muita gente trabalha com parceria e às vezes tem ali funcionários, mas essa não é a realidade provavelmente sua, não é a realidade de quem está começando nesse mundo, né? Então, por mais que lá na frente você possa ter pessoas trabalhando para você, mas é importante você ter essa habilidade. Tá? Ter uma habilidade inclusive, ter alguma coisa de material para começar um projeto. Então, o projeto, você não tem como começar o projeto do nada, né? Tem, mas você imagina a dificuldade de você fazer um projeto de bombeiro se você não tem nem uma biblioteca aí básica para estar usando de equipamentos, um material necessário para trabalhar dentro do AutoCAD, né? Algumas pessoas trabalham aí no Revit, né? Mas, no mínimo, esse conhecimento do AutoCAD, um conhecimento básico. Você saber abrir um programa, você ter uma biblioteca, isso é fabuloso, você não partir do zero e ter de onde começar, você ter alguns modelos, tudo isso faz parte da habilidade. A habilidade de você ter conseguido esse material e a habilidade de você saber utilizar, pelo menos de forma básica, esse material e de forma segura, sabendo que o seu projeto vai ser um projeto bem feito e vai estar cumprindo a legislação e não vai colocar ninguém em risco por conta de um projeto mal feito, de uma assessoria mal feita a um cliente. Tá? Então isso aí é bastante importante. E por fim, você tem que saber consultar a legislação. Você tem que entender onde procurar, de que forma procurar, que legislação é mais importante, por onde eu começo, né? Você tem que estar sabendo que isso está ligado aí muito à habilidade, né? Então a habilidade é composta aí por você saber ter noções básicas aí do AutoCAD, e você ter um material para trabalhar dentro do AutoCAD e você saber consultar a legislação, tá? Então esses 3 pilares fazem parte aí do principal para você conseguir viver de projetos de bombeiro, tá? Nesses nossos bate-papos eu sempre estou falando que você, claro, tem que estar indo atrás de clientes e aprendendo ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante. Não adianta nada você ficar estudando aí por 1 ano, 2, 3. Tem gente que está sempre estudando e nunca coloca nada em prática, né? Então, assim, conheça o básico. Eu falei em outras aulas aí que o básico é pelo menos você ter uma noção da proteção por extintores, proteção de saídas de emergência, ter uma noção de iluminação de emergência, sinalização, pelo menos isso, material de acabamento e revestimento, pelo menos isso para começar a atuar nessa área. Por quê? Hoje, né, já sempre foi assim, né, mas hoje mais ainda, o Corpo de Bombeiros ele só analisa os projetos, em regra, né, maiores do que 1.500 metros quadrados. Estou falando aqui no estado de São Paulo. Paraná, se o risco for baixo, é a partir de 1.000 metros. Minas Gerais, se eu não me engano, 1.100 metros quadrados. Cada estado tem a sua regra. Mas o bombeiro, muitas vezes, nem sequer analisa o projeto. Você já parte direto para a instalação de equipamentos. Você já tem que orientar seu cliente em relação à saída de emergência. Que largura que ele tem que fazer aquela escada, que tamanho que ele tem que deixar a porta. Você tem que ter uma noção básica para saber orientar o seu cliente. Imagina se você não tem pelo menos um conhecimento básico e você orienta o seu cliente de forma errada. E pior, aqui no estado de São Paulo, acima de 750 metros quadrados, é exigido o sistema de hidrantes. E pasmem, eu já fui em alguns lugares nos quais a reserva de incêndio, olha só, o bombeiro não analisa os projetos menores do que 1.500 metros quadrados, em regra, né? Alguns casos ele analisa local de reunião de público, por exemplo, é um local que ele analisa
acima de 300 pessoas, né? Mas, enfim, você pode ter um galpão aí de depósito, por exemplo, com 1.200 metros quadrados, que tem que ter sistemas de hidrante, que você tem que instalar esse sistema antes do bombeiro fazer a vistoria, claro. E muitas vezes, se você determinar que o cara instale, você pode acabar fazendo uma instalação menor ou maior do que é necessário. Imagina o transtorno se o bombeiro chega lá e acaba reprovando essa edificação. Então, é muito importante você ter uma noção básica. Imagina você pegar aí um PTS que você tem que instalar alarme, sistema de hidrantes e você dimensionar uma bomba de incêndio errada. Chega lá, o bombeiro reprova porque a bomba está muito pequena, né? Ou pior, né? Você fazer o seu cliente gastar muito mais, né? E o bombeiro até aprova, mas você fez a pessoa gastar o dobro do que seria necessário, né? E o cliente seu acabar depois sabendo que acabou gastando o dobro, né? No mínimo ele nunca mais vai te chamar, ou no máximo ele pode até te processar por conta disso. Então, o conhecimento técnico, ele tem que andar junto com o seu cliente. Você tem que ter uma noção básica na hora de estar começando a entrar nesse mundo. Então, como eu estava falando, você tem que pelo menos conhecer sobre extintores, sobre saídas de emergência, sobre iluminação de emergência, sinalização, saber quando o processo vai ser um projeto técnico ou um projeto técnico simplificado, né? No mínimo, essa noção básica você tem que ter. Para isso, eu tenho esse canal que a gente sempre está batendo papo, eu tenho várias aulas aí que entram um pouquinho mais a fundo nos assuntos mais técnicos, né? Como essa aula é mais, assim, a gente não está desenhando, não tá mostrando nada, mas é legal também bater esse papo para a gente ter essa noção. Inclusive, aí eu peço para que você, se você ainda não deu um like, dê um like no canal, não deixe para o final aí. Se possível, compartilhe. Muito importante o seu like. A minoria das pessoas dão um like e o like ajuda muito aí o canal a estar crescendo, tá? E, enfim, caminhe junto com essas, com esses pilares básicos, né? Os clientes têm que vir, né? Tem formas de se conseguir clientes, a gente já conversou, né? Um pouquinho sobre isso, né? Fazer com que as pessoas saibam que você está trabalhando com um projeto de incêndio, você ir atrás de parcerias, você colocar no seu WhatsApp, você colocar no seu Instagram, no perfil seu de WhatsApp, então, no Facebook, fazer com que as pessoas ao seu redor saibam, conversar com os engenheiros da cidade, tudo isso vai atrair clientes. Mas de nada adianta se de fato, quando você for procurado, você não souber pelo menos conversar com a pessoa, explicar o que é, o que você tem que fazer, de que forma que essas coisas serão feitas, tá? Então, o cliente é importante e o conhecimento técnico caminha ao lado de tudo isso, né? Esse material aí que eu falo, né? Eu estou citando isso porque justamente nesse momento eu estou trabalhando aí para criar um produto, criar um curso no qual aí eu quero caminhar com poucas pessoas e vou estar preparando todo esse material, disponibilizando biblioteca, distribuindo para as pessoas. Nós vamos ter checklist, vamos explicar como dar entrada no bombeiro, quais medidas de proteção, como consultar a legislação. Então, assim, para quem quer ir um pouquinho mais a fundo e caminhar aí para realmente virar um especialista, nós vamos falar aí muito sobre isso ainda, mas nós estamos preparando um material muito bacana. Vamos ter um curso aí voltado para essas pessoas, tá? Então, abrindo esse parênteses aí, nós vamos realmente escolher, né, abrir vaga para poucas pessoas que vão estar podendo aí nos acompanhar aí durante um período razoável e no qual nós vamos ensinar tudo sobre essa parte de proteção e combate a incêndio, sobre a parte de hidrantes, alarme, iluminação de emergência, saída, extintores, como dar entrada, se é projeto, se é PTS, nós vamos entrar nesse mundo aí com as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Então, o porquê que eu falo que projetos de bombeiro é uma oportunidade, né? As pessoas que realmente se interessam e que conhecem um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, elas estão mudando de vida, elas estão entrando em outro patamar.
estão conseguindo qualidade de vida, estão conseguindo um reconhecimento financeiro pelo seu trabalho. Mas isso é para as pessoas que realmente desejam e vão atrás e buscam esse conhecimento. Tá? Eu tenho aí alguns amigos que pouco tempo atrás nem sonhavam em trabalhar com área de proteção e combate a incêndio. Eu tenho o Fred, que é um grande amigo meu, que há um tempo atrás aí começou a trabalhar nessa área, e ele é engenheiro, tem escritório de engenharia, e basicamente ele trabalhava aí com parte de vigilância sanitária, regularização de imóveis, e hoje inverteu, né? Basicamente ele trabalha com projetos de bombeiro e de vez em quando ele trabalha com alguma dessas outras áreas, né? Tá feliz da vida aí, é um grande amigo meu e tá tendo resultados incríveis. Da mesma forma eu tenho o Ednei, que ele trabalha com a parte de CETESB, só que ele deixava para trás uma grande fatia. Então hoje ele também trabalha com projetos de bombeiro, ele solicita vistorias, pede regularizações. Quando ele pega um projeto mais complexo, a gente acaba muitas vezes trabalhando em parcerias aí, mas que de qualquer forma ele não deixa escapar mais essa oportunidade, né? O Mário, por último, né, que também se formou aí há pouquíssimo tempo engenheiro, o Mário era bombeiro. Ele aposentou e viu, né, já sabia que existia esse mercado e viu uma grande oportunidade e está trilhando um caminho muito parecido com o caminho que eu tô trilhando. Também ele se aposentou, né? Ele é aqui da Grande São Paulo e faz projetos, faz regularizações, faz treinamento de brigada, né? Então, assim, tá feliz da vida, teve uma mudança muito grande aí na sua vida financeira por conta dos projetos de bombeiro. Todos eles, cada um na sua medida, se especializou nessa área, entende o que está acontecendo. Os dois primeiros que eu falei, que é o Fred e o Ednei, eles muitas vezes estão sempre conversando comigo, me perguntando, tirando dúvidas, se aprofundaram um pouco nesse mundo, tenham conhecimento, mas sempre que possível, sempre que necessário, eles buscam ajuda aí minha, e quando é um caso mais complexo a gente entra junto, mas eles, assim, praticamente, principalmente o Fred, o Ednei também, acho que mais da metade da renda dele hoje vem de uma renda que não existia antes, que são os projetos de bombeiro. O Fred praticamente só trabalha com projetos de bombeiro, e o Mário também só trabalha com projetos de bombeiro aí o dia inteiro correndo atrás disso. Os clientes, depois que você chega a um determinado nível, eles vêm, tá? Depois que você tem um certo conhecimento, você começou a espalhar para as pessoas que você trabalha com isso, e as pessoas começam a sentir a segurança em vocês, os clientes, eles vêm naturalmente, tá? Eles começam a vir, você sempre buscando parceria, e esses parceiros trazem novos clientes, que viram novos parceiros e que trazem mais gente e viram um ciclo sem fim. Eu já falei bastante sobre isso em outras aulas, né? O tamanho desse campo, o tamanho, a quantidade de trabalho e o quanto os seus sonhos podem ser realizados através de projetos de bombeiro. Então, é uma oportunidade que está aí para quem realmente quiser entrar nesse mundo, quem quiser se especializar. Eu tenho várias pessoas que já me seguem no canal e que já estão tendo resultado e que estão conhecendo esse mundo e que já vivem de projetos de bombeiro. Tem pessoas ainda que nem estão formadas e já vivem de projetos de bombeiro. E por outro lado tem outras pessoas que estão aí na inércia, que não se movimentam, que não vão atrás, né? Então, o conselho de hoje, né? Esses 3 pilares. Tudo isso está aí. O projeto de bombeiro está aí para quem quiser buscar, mas a gente precisa se mover, a gente precisa sair do lugar que está, precisa fazer algo diferente, a gente precisa estudar, conhecer, ir atrás, ver legislação e, sobretudo, se possível, né, foi isso que aconteceu comigo. Na minha carreira eu estudei bastante, mas sempre tive alguém mais experiente que foi me passando conhecimento ao longo do caminho. Então, eu te chamo aí para você se inscrever nos meus canais, acompanhar as minhas aulas. Logo nós vamos estar fazendo um pouco mais de vídeos, um pouco mais de lives, né?
Tem o canal meu no Instagram. Eu peço para que, se possível, você me siga por lá também. E te chamo para você vir atrás dessa oportunidade. É uma oportunidade muito grande que está aberta aí para as pessoas que possam, que queiram viver de projetos de bombeiro. Eu particularmente acho essa área fascinante, essa área é muito gostosa de se trabalhar, de se atuar. É uma área que está faltando gente, então os clientes vão aparecer, como tem aparecido para mim. E você, arquiteto e engenheiro, que não que hoje não está feliz na sua área, você está trabalhando muitas vezes aí de carteira registrada, está trabalhando de funcionário, ou está trabalhando mesmo na área de engenharia, mas não está tendo ganhos aí proporcionais ao que você está trabalhando, existe essa área de proteção e combate a incêndio. Me siga nos meus canais, a gente está sempre dando dicas, está sempre falando disso, está sempre tentando destravar alguns profissionais e criar nesses profissionais a gana e a vontade de aprender sobre projetos de bombeiro e, com o tempo, viver de projetos de bombeiro. Por hoje, era isso daí que eu tinha para passar. Eu acho que são duas formas de se começar nessa área, uma forma correta e uma forma, não vou dizer que está errada, mas um caminho muito mais longo. A forma correta é isso que eu te falei. Conhecimento, ir atrás de clientes e habilidades. Tá? Tudo isso eu estou criando esse método para estar passando para vocês. Tá? E o caminho errado é não começar, não sair do lugar, ou ficar ali estudando, ou ser inseguro. O primeiro caminho, a grande oportunidade que você vai ter no primeiro caminho é de pegar na mão de alguém que já passou por muita coisa, que tem muito conhecimento e que está disposto a ajudar um grupo de pessoas. Então, esse primeiro caminho é um caminho que vai ser aberto, que está sendo aberto aí, que as pessoas podem estar me acompanhando, e que já tem algum material na própria internet, um material gratuito aí no YouTube, no Instagram, e que logo, para quem quiser se aprofundar mais e realmente tomar um ritmo mais rápido e andar de uma forma avassaladora nesse caminho, conhecendo bastante e vendo como é possível viver de projetos de bombeiro, esse caminho vai ser aberto. Então, esses dois caminhos, eu espero que você se anime a ir para esse caminho mais rápido, tá bom? Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Na próxima oportunidade, a gente vai falar mais aí sobre o assunto de projetos de bombeiro. Eu espero que você se inscreva no canal e me acompanhe aí nas minhas redes sociais. Até a próxima aula.